dar início à reunião do CONSEG, o convidado do sargento, responsável, inclusive, pela vigilância solidária aqui de São Francisco Xavier, e ele vai falar sobre segurança no trânsito. Com a palavra, sargento. Obrigado. Boa noite para os senhores. Começando com segurança no trânsito, vamos deixar uma coisa mais leve, né? Mas vou falar a respeito também de algumas coisas de fiscalização, uma coisa de direção defensiva. Então, no começo da fiscalização de trânsito, a gente poderia dizer assim, que quando a gente faz toda a nossa atitude de fiscalizar, de observar as situações do CTB, que ela foi depois de 97, ali no 1503, foi determinado então que a gente fizesse o Código de Trânsito Brasileiro e algumas das coisas que tem lá, a maioria delas, de Código de Conduta, de tráfego, as fiscalizações dos seus agentes. E aí a gente começa então a fazer um trabalho de importância para escolas, faculdades, população. A gente orienta a população para que a gente não tenha um desfecho negativo no acidente de trânsito. Que a gente possa ter sempre um trânsito mais seguro e que as pessoas tenham também convicção de que elas podem, elas devem, né, trazer um trânsito mais tranquilo, mais seguro, com integridade física, e que a gente possa viver nessa transição entre a tecnologia, o meio ambiente. A gente tem pessoas que dependem da gente na nossa casa, não é mesmo? Então a gente vai e volta em segurança. Então a ideia da primeira oportunidade que a gente tem é de fazer com que a gente tenha a consciência das coisas que a gente tem a obrigação de fazer, mas que a gente tenha a inerência de ter, com a segurança do trânsito, a importância de ter o convívio da legislação, a gente ter a parte ambiental preservada, a gente ter o tráfego seguro e a gente conseguir também ter o bom senso nas coisas, né? Cobram muito da gente na hora da fiscalização o bom senso. Então esse é um meio da gente criar o bom senso, né? Fazendo a parte de didática. Então, pensando nisso, a gente tem algumas coisas referentes a condições diversas. Então, a gente tem um meio, um ambiente. Pense que você tenha toda a ambientação, depois tem a via, temos o veículo, temos o condutor e as atitudes das outras pessoas, né? Que seriam aí uma atitude que você vai ter quando dirige, ou quando você está no pedestre, quando você está numa faixa de pedestre, quando você está num caminhar na rua, as atenções que você tem que ter quando vai atravessar uma rua. Pensando nisso, a gente tem uma conotação no seguinte: vamos trazer isso para o seu dia a dia. O tráfego, desde quando a gente sai da nossa casa, a gente tem que pensar quando a gente vai entrar no veículo, por exemplo. Você já pensou quando você entra no veículo, você faz com que aquele assento esteja proporcional ao seu conforto? Quando você segura no volante, você tem um conforto ergonômico, quando você não vai ficar ali apertado ou muito, né, caído. Isso também proporciona para você uma condução mais segura. Pontos cegos do carro. Diferente de um ponto cego, por exemplo, de um caminhão, que esconde outros carros na lateral, esconde pessoas na frente. Atrás dele, então, você não enxerga nada, absolutamente nada. Note que o caminhão, pensando nisso, ele vai proteger o menor, né? Então, escalonamos isso no CTB como o maior protege o menor, o automóvel vai proteger as motocicletas, depois os ciclistas protegem os pedestres. Tá vendo que o maior protege sempre o menor? Então, todos somos responsáveis. Nesse caso do ponto cego, especificamente ponto cego, a gente tem cada carro, né? Temos a coluna dianteira, a central, a traseira. Nós temos também algumas coisas que
que tiram a nossa atenção, que hoje é um fator que está relevante, o uso do celular. A maioria das nossas infrações cai no uso do celular. A pessoa atende o celular em qualquer hora, em qualquer circunstância, seja quando para no sinal vermelho, que é o que mais eu vejo, na condução do veículo, quando você para e fala assim, poxa, eu vou atender um minutinho, nesse minutinho você já andou quantos metros? Sem prestar atenção em nada. Aí a pessoa freia na frente e você causa um acidente. Foi só um segundinho. Na maioria dos nossos acidentes aí sem vítima, os acidentes sem vítima, são assim, a maioria. E temos aqueles que são mais graves, né? Que denota a velocidade excessiva, denota uma pessoa que está completamente transtornada. Transtornada é assim, levou uma fechada, eu vou lá tirar satisfação com ele. E sai correndo atrás do carro. Atrás da pessoa que ele poderia ter conversado e ter resolvido isso. Temos também esse problema. E temos um outro que é a embriaguez ao volante. Quando nós estávamos começando a fazer a parte de eu diria assim, o etilômetro seria uma ferramenta primordial nessa parte da economia. Primordial. Hoje nós temos a possibilidade de fazer só com sinais notórios de embriaguez. E sinais notórios a gente vai ver a pessoa falando afastado, a gente fala com a pessoa não responde, nem data, nem horário, não sabe onde está, a pessoa é cambaleante, a pessoa está toda com as vestes todas desarrumadas, a pessoa não consegue andar direito, a pessoa um passo, 2 passos ela já cai. Então, é fácil você notar para essa pessoa aí que ela está embriagada. Embriagada. E a pessoa que só tomou um copo de vinho? Uma latinha de cerveja? Então, o etilômetro, esse, vai fazer esse serviço aí pra gente, né? E ele que vai determinar pra gente se ele está embriagado ou não. Como que a gente faria isso? Quando nós temos o equipamento na mão, a gente tem o cuidado de fazer a retirada do invólucro. O invólucro ele é na sua frente, ele é retirado para você não ver que ele está contaminado, e a gente anexa ele no etilômetro. Aí você vai ver o equipamento fazendo a sua verificação, faz o teste ali na hora para você ver o número, a data, e aí você vai fazer a pessoa, por gentileza, sopra, por gentileza, aí ele vai lá e sopra. Tem um período para soprar, e assim ele vai dar um valor. O equipamento vai dar um estado, vai dar um valor. Esse valor é do etilômetro assim, a gente tem uma verificação e uma margem. Então essa margem é retirada ali e aí dali para frente a gente faz a contabilidade. Então do 0 até 0,5 a gente está contando essa parte aí da verificação do erro. Começa dali para frente. É 0,33, a gente vai fazer a autuação de embriaguez na pessoa. A autuação é feita, antigamente a gente recolhia habilitação, hoje não é mais, tem a carteira digital, então você pelo aplicativo você já tem acesso. Quando é feita a autuação, consta lá no aplicativo. Né? Qualquer autuação que a gente faz hoje, quase que imediato, já consta no aplicativo. Nesse caso, feita a autuação da embriaguez volante, a gente fez uma parte administrativa. Isso falando de embriaguez volante, só a parte administrativa. E aí a pessoa, geralmente, né, tá com outras pessoas lá, também beberam, então a gente faz também naquela outra pessoa que ele indicou. Para que a gente não libere para outra pessoa no mesmo estado. Então, aí dali para frente a gente vai fazer mais um teste na pessoa, se tiver embriagada a gente não vai deixar a pessoa conduzir o veículo. Então ela providencia uma outra. Caso ela não conseguir providenciar outra, o veículo será removido. Essa remoção é depois custeada pelo próprio condutor. Se ele conseguir, na aferição, chegar ao ponto de 0,34, essa sim, além da multa, que seria a parte administrativa, também vai ter a embriaguez volante, que a gente vai levar ela
no artigo 306 do CTB, é crime de trânsito, é conduzido para o DP. E aí lá é feita a parte criminal. Essa parte criminal, a gente faz a parte administrativa, o BAPM, e lá é feita com o delegado a parte que seria, vamos dizer assim, juridicamente falando, é a parte desse que faz de investigação. Então, a parte do delegado faz o flagrante, a gente só conduz a pessoa. Lá faz o flagrante, a pessoa fica lá até ele conseguir estipular uma fiança e assim ele paga ou fica mesmo lá no DP. Quando a gente estava assim no quilômetro, a gente tinha muitas vítimas fatais. Diversas vítimas fatais. Inclusive aqui na nossa área, era uma das que mais tinha. Por ser uma área que tem muita curva também. Então tinha as festas, né, e a gente constantemente tinha esse problema aí, a embriaguez. E depois disso, com mais fiscalização, com pessoas que a gente fazia, desencadeava, né, essas operações, a gente tinha mais efetividade nisso, então as pessoas começaram a ter consciência disso. Que tomar uma cerveja só ou duas cervejas também implica nisso, na embriaguez. Então começou a reduzir. E as campanhas também, a gente está tentando influenciar mais as pessoas para que quando for dirigir, ou ela pega um Uber, ou vai com um amigo, ou pega um vizinho, enfim, mas ela mesma que vai beber não dirige. E tem causado uma certa efetividade. Na nossa área aqui, nós temos algumas pessoas que têm uma certa dificuldade na transição aqui do deslocamento de São José até Monteiro, pela sinuosidade da pista. Então é uma outra irregularidade que a gente consta ali. Por exemplo, nós temos um trecho ali que tem uma parte dela que está com uma deficiência de uma faixa, né? Ali a gente entende que parte da via está prejudicada, né? Então o órgão responsável vai providenciar, mas vamos supor que tivesse acontecido agora. Então as pessoas chegando ali, que é mais ou menos no meio da pista, então há um ponto ali que a gente consegue ainda visualizar o veículo, não está na curva, né? Então ainda não está com muito risco. Senão a gente tem que fazer umas outras medidas para a gente evitar mais outro acidente. Note que a curva, ela tira de você uma visibilidade. Então, essa parte da pista, por exemplo, é um fator primordial, já que a pista está com uma faixa só. Ali a gente fez o quê? Uma efetividade do quê? De fazer só um contorno, né? Fazer uma barreira ali, contornando, para paliativamente arrumar, né, o resto da pista. Então, paliativamente, fez alguma medida lá. Se fosse o caso, a gente poderia fazer também um pare-siga, que a gente chama. Ou seja, ficaria uma pessoa lá, dos dois lados, libera uma faixa, depois fecha essa faixa, libera outra. E isso aconteceu, por exemplo, num acidente de trânsito que a gente teve agora, né, que no começo foi um pare-siga, do acidente de produto perigoso, foi um pare-siga, mas depois evoluiu para a interdição na pista. Essa parte da pista, ela necessariamente foi como foi um lado de curva, né, a gente viu que a pessoa, quando fez a curva ali, ela foi impulsionada para o lado oposto da via, no caso ali, chocou-se contra a árvore, e aí o desfecho de cair o veículo para o lado do rio. A gente não tem equipamento para isso, né? Uma deficiência aqui da nossa região, a gente não tem equipamento para isso, mas foi dado um suporte de outros lugares. Então, com vazamento de combustível, o que a gente poderia fazer ali? A gente poderia fazer o isolamento da área, como a gente fez. O bombeiro fez a parte de jogar, por exemplo, espuma, o líquido derramado. Infelizmente, o condutor faleceu no local. Mas o maquinário em si, para tracionar aquele veículo, teve que vir de outro lugar. Então, ficou interditado o local. A gente teve um período aí de quase 2 dias com o local interditado, mas foi resolvido. Qual que era o perigo ali?
a gente diz que no caso, era um líquido inflamável, né? Os gases, as pessoas, geralmente, em outros lugares que já tiveram, né, um líquido desse, né? Gasolina, né? Não, vou lá buscar um pouquinho para mim. Já aconteceu isso, vou lá buscar um pouquinho para mim. Alguém fez alguma coisa que projetou lá uma faísca e causou um acidente muito maior. Muito maior. Então todos faleceram ali, queimados. Aqui no nosso caso teve próximo do rio, então a gente ficou preocupado com a extensão do líquido para cair no leito do rio. Então fazia aquela contenção ali para que isso não acontecesse, para que não evoluísse o leito do rio. Aí, nesse caso, teria o órgão do CETESB, a gente ia acionar outros órgãos para ajudar. O bombeiro foi eficiente, chegou lá, jogou espuma onde foi possível jogar, depois pegou mais ainda. A gente fez com que as pessoas não fossem para o local, né, os curiosos, isso também atrapalha muito. A gente tem que tentar, pelo menos quem não está ajudando, deixa as pessoas trabalharem de forma que eles tenham liberdade para trabalhar, né? Eu estou querendo tumultuar ali, querendo ver a situação. Não precisa disso. Não precisa, ainda mais com um produto perigoso. No caso do líquido, a gente só sentiu o odor, né, característico do líquido. Mas se fosse um produto tóxico, todos ali que passaram ali ia ter um prejuízo muito maior. Né? Então a gente tem dos produtos perigosos que a gente tem, né, os gases, os líquidos inflamáveis, os peróxidos orgânicos, os radioativos, os explosivos, nós temos os corrosivos, temos os diversos. Desses todos aí, cada um com a sua característica em si, você vai ver também que lá tem um painel de segurança. Um laranja. Aquele laranja ele indica para o número ONU qual é o produto que está ali. É aquele lá que o bombeiro ou outro órgão ele vai olhar aquilo e vai falar assim, ó, esse produto é gasolina, esse produto é etanol. E tem um outro que é menorzinho do lado, né, um painel de risco e o rótulo de segurança. Então você vai ver ali, quem conhece ali, um desenho diferente, já fala assim, opa, esse aqui é corrosivo. Tem lá uma mãozinha, um líquido caindo em cima. Opa, esse aqui, ó, já tem como se fosse um explosivo, né? Pelo desenho, você já começa a falar assim, poxa, aquilo lá já é perigoso. A própria característica do símbolo demonstra para você, mesmo não conhecendo, que tem produto perigoso ali. Então, nessa parte, as pessoas que denotarem, né, que tem um produto desse aí, liga o 90 na polícia, liga o 93 bombeiro, 92 SAMU, a gente vai direcionar as outras equipes do local, mas você não precisa chegar perto, tá bom? Mesmo porque você não sabe o risco que tem ali. Então, existem outros filmes, né, se você buscar aí, tem outros filmes que as pessoas vão chegando perto e vão até morrendo antes de chegar até no produtor, sem saber o que está acontecendo, e era o produto o quê? Tóxico. Quer dizer, nem chegaram muito a fazer grandes coisas e já foram caindo, morrendo, falecendo ali. Olha o perigo que é. A gente fala assim, mas tem um botijão em casa, né? É um produto perigoso também. E com efeito de petróleo, se não tomar cuidado também, é um produto perigoso. Você tem outras coisas que você pode fazer, você consegue agir ali naquela hora, então faça. Se conseguir agir, mas com segurança. E isso que é importante. Se você pode agir com segurança, então faça. Isso porque a gente tem agora uma parte de primeiros socorros, não é mesmo? Então a gente está num lugar ermo, por exemplo, lugares aqui que demoram muito para a viatura chegar, ou até chegam no local, mas ainda não conseguem encontrar a pessoa, né? Então, às vezes você pode fazer um torniquete. Isso também é importante. Vocês pensem, vamos pensar dessa forma assim. Você levou um período ali que está com sua perna machucada, ou você quebrou um braço, por exemplo, e é muito sangue que está saindo, muito sangue. Então, nesse período que você está com tanta evasão sanguínea,
aí pode ter até uns 20 segundos aí para você desmaiar. Então, bom você fazer um tourniquet. Se você souber, tiver alguma coisa para você fazer um tourniquet, é bom. Hoje nós temos uma proximidade da UPA, proximidade de órgãos aí de saúde, dá para você pegar o carro, dá para você deslocar, mas se estiver muito longe e não consegue, você pode fazer um tourniquet. Mas eu vou perder meu membro, alguém fala assim. Antigamente, né, falava muito, perdi o membro, mas hoje, com a evolução, a gente já tem ciência que até 2 horas você pode fazer o tourniquet sem prejuízo, né, sem causar um risco à sua saúde, que já tem outros produtos que podem agir contra isso. Isso é legal também. Então, na segurança do trânsito, agora indo pro lado da circulação. Temos cruzamentos, né? Você às vezes fica na dúvida, não tem um semáforo lá, você fala assim, poxa, como é que eu vou fazer? Geralmente na circulação a gente vai olhar para o lado direito. Então, o próximo do lado direito é ele que vai seguir em frente. Mas se tiver nos 4 lados, como é que eu faço? Aí alguém vai ter que sair primeiro. Mas isso aí é tranquilo, né? Pedestres. A gente vê muita gente e no nosso... Aqui tem umas faixas de pedestre e tem as faixas de ciclovia. E às vezes o pessoal confunde, né? Porque fala assim, não, mas é faixa de ciclovia, mas eu vou andar de moto ali, que eu já peguei já. Né? Vou andar de moto, tá grande, né? Tá larga, vou andar de moto ali. Não, é só pedestre. A nossa parte aqui de São Francisco tem uma ciclovia até boa e o pessoal às vezes até para carro lá. Fala assim, amigo, vai mais na frente, que tem aqui é só para ciclovia. A não ser que quebre o carro. Quebrou o carro, né? E eu vejo o pessoal, fica o carro quebrado ali e a circunstância que ele tá é só o quê? Às vezes troca o pneu, né? Vamos dizer, troca o pneu. O que geralmente a gente vai fazer numa direção defensiva? A gente vai colocar esse triângulo aí a 30 metros. Se for uma via, mais ou menos de 30 km por hora. Se for maior a velocidade, 50 metros, 50. 50 km por hora, 50 metros, 50 passos. Se for de 60 km por hora, 60 passos. Nota que esse triângulo, ele vai fazer com que a pessoa que está vindo lá não faça o choque contra o seu veículo, ou até mesmo te atropele. Infelizmente, já tivemos parceiros nossos que aconteceu isso. Então, aqui não deu tempo de colocar um cone, uma barricada lá na frente, né? E nesse meio tempo, no escuro, acabou acontecendo. Ressolagem de pneu. Na nossa área, vaca, cachorro, animal em geral. Animal em geral. Mas a vaca e o cavalo, animais de grande porte. Esses animais têm que tomar um certo cuidado pelo fato de que quando você tem um carro que ele atinge ali a parte das patas do cavalo ou do bovino, ele é projetado para o interior do seu carro. Imagina você com mais de 200 kg em cima de você. Fora a velocidade que você atingiu o veículo, o bovino ou o equino. Então, nessa hora, a gente, eu peguei assim algumas dessas aí, e é muito difícil você fazer uma coisa ali. Vai ter que pedir um bombeiro, vai ter que cortar. Quase você não consegue mexer com a pessoa ali. Não tem muito o que fazer. É muito pesado. Mas tem ainda como ajudar, mas assim, é muito difícil pelo peso do animal. Os caminhões, hoje tem, já de um tempo, o para-choque traseiro mais baixo. Né? Foi percebido que quando tem esse impacto na traseira, o carro ia justamente até o condutor, né? E esmagava o condutor, e o veículo ficava embaixo do caminhão. Então esse para-choque contribuiu bastante para o veículo ficar ali, naquele limite. Pelo menos tentar ficar naquele limite. Então o prejuízo vai ficar só no carro. E a pessoa vai ficar, geralmente aí, né, tem agora os carros mais novos tem um airbag, então tá mais tranquilo nessa parte. Crianças dentro do carro. Crianças.
Aqui nós temos bastante criança. E todas elas, quando eu vou orientar lá, a gente tem que botar uma cadeirinha para as crianças que são menores de 10 anos. Tem que colocar para todas elas. E essa é uma coisa que eu converso com o pessoal, né? Olha, você tem 3 filhos, mas nossa, mas vai ficar muito... É segurança. Estou falando de segurança. Para cada criança, uma cadeirinha. Então, você vai ter o bebê conforto, que até 1 ano, né? Você vira a cadeirinha. Até 1 ano. Depois nós temos aquela cadeirinha que você vai colocar de 1 ano até 4. Aí você vai colocar ela virada o encosto pro banco. E quando tiver depois de 4 anos até 7 anos e meio, tem só o assento de elevação, que a gente chama. O assento de elevação fica só um pouquinho maior, mas todos os cintos você vai ver que passa aqui. Não passa aqui. Aqui, ó. Não aqui. Então, esse é um detalhe que você tem que ver lá na altura do seu filho, né? Que até coloca até a altura de 1,45, mais ou menos. A altura máxima lá, quando tá perto dos 10 anos. Mas aí a altura tá boa. Então, você coloca o cinto aqui. Eu vi gente que coloca depois uma presilha aqui, né? Pra ficar mais fácil. Ah, então não vai pegar aqui, põe uma presilha aqui, ó. Mas você tira a efetividade do cinto. O cinto mais colado do seu corpo, quando você é projetado, ele já trava. O cinto com uma trava aqui, ele vai demorar para travar. Ó, se tá aqui, ó, vai demorar para travar. Aí dessa hora que você é projetado, você já bateu. Quando você está no volante, faz uma diferença tremenda isso aí. Porque a sua cabeça vai direto no volante. Entendeu? Assim, ó. Se for uma pessoa que gosta de ficar com as pernas... Alguém já viu isso? No painel? Dentada. Tô cansado. Reclina o corpo todo. O cinto passa aqui e a perna lá em cima. Então, esse aí, além de ter o fator do cinto passando, ainda se tiver um airbag ali, para quem já viu aí alguns bonecos, né, que faz aí essa parte de simulação, até chega a quebrar o boneco pelas pernas. Para você ver a violência daquele segundo que infla o airbag. Então é recomendado que você, quando estiver no seu relaxamento, faça um relaxamento numa postura um pouquinho mais reclinada no banco, mas que não... Um pouquinho mais reclinado no banco, né? Deitar o banco. Reclina o banco um pouquinho, mas não deite o banco. Uma outra coisa que a gente também é questionado, no seu veículo, para segurança, principalmente quando a gente está em lugares mais, vamos dizer assim, aqueles lugares mais com índices criminais, né? Você fala assim, meu, aqui eu vou para São Paulo, eu tenho medo. Nossa, eu vou para lá, eu fico com receio. Você quer botar um ISOFILME no seu carro. A gente, diversas vezes, a gente vai lá e fala para a pessoa, não é proibido. Você tem a resolução que fala 70% na frente, nas laterais, indispensável da segurança, 70%. Ali para trás, 28%. Então, você está apto a colocar o seu filme se você tiver interesse. Já tem resolução a respeito. Mas tem que ter a chancela indelével, legível para nós, tá bom? No caso de fiscalização. A legislação, ela é ampla, tem a parte que a gente faz a fiscalização. Vamos lá para o lado do pneu, que eu vejo que é uma coisa também interessante de falar. Quando a gente faz a aquisição do pneu, primeiramente lá quando vai num lugar muito cheio de pneu, eu falo assim, meu, eu vou comprar um mais legal aqui, que seria o mais barato para mim, pro meu bolso. Não tem problema. Quando você olha aquele adesivo lá do fabricante, ele vai colocar para você alguns itens lá. Por exemplo, a sonoridade. Vai colocar também o efeito dele na água. Aquaplanagem. E também o custo dele
rolando. Ou seja, o quanto, poderia dizer assim, que ele influencia no seu combustível, no gasto de combustível. Então começa do A, né, que seria o top, e vai descendo. Aí você vai vendo lá, mais ou menos até o C ali, está um bom pneu. Jóia, top. Na lateral, que a gente chama ali, ó, você olha a lateral dele traz outras coisas que você pode dar uma olhada. Eu vou chutar um número aí, tá bom? 175 50 R13 87V. Tô chutando, tá bom? Então, 175 seria o quê? A banda de rodagem. Aquela parte que está diretamente no solo, no asfalto, rodando. Banda de rodagem. 175 milímetros de largura. 50, depois vem o número 50. É a porcentagem dessa parte da banda de rodagem, é a lateral. 50% dessa banda de rodagem. R13. O R é porque o seu pneu é radial. E o 13 porque na diagonal ali, ele tem um raio de 13. E depois 87 você vai dar uma olhada na carga, porcentagem de carga, tem uma tabela para isso. E o V é da velocidade do pneu, quando está rodando, ele suporta. Acho que isso aí é do fabricante. Mas o que nós cobramos do pneu, quando você está rodando e é fiscalizado? É o TWI, Trade Wear Indicator. Esse aí é o que nós cobramos. Você vai olhar lá no seu lateral do pneu, vai ver o TWI. Esse TWI você puxa assim, ó, se você quiser sentir, você vai passar, quando tiver o suco nele, ó, passou, tá o suco, você vai sentir ali, ó, tem uma saliência ali, é aquele lá. É aquele lá que a gente cobra. E tem 1,6 milímetros ali. Quando o seu pneu estiver no indicador, é a hora de você trocar. Esse é o nosso, eu diria assim, é o ponto para você parar, entendeu? É o nosso limite, né? De falar assim, poxa, eu tenho que ir lá e trocar o pneu. Mas olha só, comeu só um lado do pneu, tem que trocar também, tá bom? Ele tem que ser uniforme. Se você está vendo que o pneu está desgastando de um lado, então vai lá, alinha o pneu, faz cambagem, né? É outra coisa, a suspensão está comendo o pneu. Então você vai lá, alinha ele e coloca o seu pneu lá para rodar, para você ter segurança. Na rodagem do pneu, quando você está transitando, agora vamos falar mais de circulação, o que a gente percebe? As pessoas chegam lá numa certa velocidade e querem frear em cima da curva, né? E aí perde a aderência do pneu lá e acaba causando um acidente, que é o que acontece muitas vezes na curva, né? Você acha, vai dar para fazer a curva, aí você vai quase que no limite da curva frear. Não, você tem que fazer isso antes. Reduz a sua marcha e quando você entrar na curva, você está acelerando gradativamente para sair da curva. Parece simples, né? Mas quando fizer um treinamentinho com um cone, você vê que dá diferença. Você vê que dá diferença. Quando você vai fazer também a sua viagem, né? Tá tranquilo e começa aquela neblina e fala assim, não, é só uma neblina, dá para passar. Vai na mesma velocidade. Não, você tem que reduzir. Já começou a diminuir sua visibilidade, você tem que reduzir. Nossa, mas tá difícil ver. Você tem a marca no solo para você seguir. Você pode ser um indicador para você seguir, caso não tenha ninguém na sua frente, né? Que a iluminação da frente também ajuda. E se você está com o piso molhado, uma das coisas que você pode ter atenção é quando você passa no solo e vê a sua marca lá atrás do seu pneu. Quer dizer que o tanto de água que passou, ainda não deu tempo de fazer você dizer, desaparecer a marca, né? Demora para desaparecer, então você está numa velocidade boa. É uma coisa também para você pensar. Quando você estiver andando muito, passou, já fechou, é porque você está correndo bastante. Aí é uma coisa aí para você pensar se você não vai dar uma aquaplanagem lá na frente. Quando aquela película d'água, você passa uma certa velocidade e perde a aderência do pneu. E dá aquela tremida assim, você fala assim, agora eu perdi tudo.
Aí você vai lá fazer aquela... Eu já fiz também. Dar aquela pisada no freio, né? Aí acabou tudo, né? Você perde o veículo por completo. Uma coisa para fazer ali, e você pode fazer, isso não necessariamente para os senhores, né? Mas a empresa, né? Fazer uns cortes no chão. Aí direciona a água para um canteiro central, para uma lateral, isso aí também funciona bastante. Já vi o pessoal fazendo isso aí, funciona bastante. A aquaplanagem em si, ela é uma ocorrência que a gente tem muito logo quando começa a chover. Percebi isso nitidamente quando eu estava na rodoviária. Começou a chover, alguém aquaplanava. Começou a tirar a sujeira do solo e você ainda aí prega a mesma velocidade. Ali, realmente, o veículo, quando passa, está no sabão. Ele tem óleo ali, tem resíduo na pista, tem fuligem. Sem contar com outras coisas que possam ser de mato, né? Que tem ali do lado. Quando você tem muito verde, por exemplo, ali fica um limo. Começa a cair a vegetação, fica um limo. Passa ali fácil para você perder o controle. Aí falaram para mim aqui um cachorro solto. Quando a gente fala, né, de cachorro, não só pelo fato de ter aí segurança no trânsito, mas vamos contar assim, um animal ali tem um dono, geralmente, tem um dono. Então aquele dono ali tem que tomar cuidado de ter um cercado, colocar o cachorro num local que ele esteja confortável, né, para que não queira fugir, né, aquele fujão. Se for um fujão, aí você tem que ter mais cuidado com ele. Mas aí o que a gente tem aqui, nossos chamados, é o Pitbull, é o Rottweiler, é o Mastim napolitano, né, que o pessoal fala muito, que eles andam aí sem focinheira, sem coleira curta, que as pessoas reclamam. Então, esses aí, eles têm que ter um certo cuidado. O cachorro solto, que a gente tem aí problemas com o trânsito, pessoas já falaram assim, mas aí se atropelar o cachorro, eu posso ter um cuidado com esse cachorro? Lógico, você pode pegar o cachorro de maneira que você queira levar para o veterinário e dar assistência para o cachorro? Pode sim. É que a gente não tem uma assistência para ligar e dar um ponto de atendimento para o cachorro. Agora o cachorro solto no carro. Vamos para o lado do... eu tenho que ter alguma coisa que prenda o cachorro ali. Tem algumas coisas sim, que as pessoas podem adquirir, né, e prende o cachorro ali do lado ali e ele fica ali contido, sentadinho ou ali embaixo no assoalho. Mas o que é infração de trânsito? Que a gente, né, fala para as pessoas, infração de trânsito. Mas você pode colocar ele dentro de um cestinho, né? Tem caixas que coloca dele no compartimento adequado. Joia. Você coloca ele no compartimento adequado, joia. Para fiscalização de trânsito, quando o cachorro está no seu colo, o condutor. Esse não pode. Esse realmente tem infração. Então aí você está com um cachorro, ele é muito dócil, ele gosta de ficar na janela, observando todo mundo, é uma gracinha seu cachorro e fica no seu colo, e você dirigindo. Esse não pode. Tá bom? Mas o resto que eu falei para você, pode ficar com ele tranquilo dentro do seu carro, coloca ele no local condicionado, tá tranquilo pra gente, tá bom? Pode conduzir seu cachorrinho aí numa boa. As pessoas têm uma... Voltando da cadeira lá de novo. Tem um carro que ele não consegue. Ele só tem o compartimento da frente, tipo uma sabeira, certo? Como é que vai fazer? Vai colocar a cadeirinha? Não coloca a cadeirinha? Então, se coloca também a cadeirinha. Mas ali na frente, geralmente você tem mais 2 lugares. Só. Não tem para 5 lugares, né? Aí, não. Quando você tem uma... que a gente enfrenta ali? Quando você tem uma Kombi, por exemplo, que é escolar, você pode ver que lá a gente não fica nessa cobrança, que para eles são liberados.
para eles são liberados. É igual, por exemplo, você pegar um Uber. O Uber também é liberado, não precisa. Atualmente não precisa. Mas é o mesmo carro que o meu? Atualmente não precisa. Isso aí já questionaram a gente, atualmente não precisa. Notem também que essa parte do carro, que eu falei para vocês, tem carros antigos que eles não têm cinto de 3 pontos, tem só o cinto abdominal, subabdominal, só aqui, embaixo. Também está dentro. Esses mais antigos está dentro. O cinto aqui, subabdominal, e o de 3 pontos, né? 1, 2, 3, passa aqui, 3 pontos. Tá bom? No caso do cinto, a gente, quando vai verificar o cinto, note que ele não pode ter cortes. Geralmente essa presilha que você coloca ali, ele corta com o tempo. Corta o cinto. Aí você está prejudicado. A fivela, né? Você vai fivelar ele aqui e de alguma forma lá você já levou um acidente aí uma vez e deu uma perda ali no contato. Também esse cinto já não presta mais. Esse cinto você já tem que trocar. É aconselhável você já trocar. Imagina que você tenha também o carro com airbag, né? Botando na cadeirinha. Então, se você pegar ou desliga ele, onde está a cadeirinha ali, para não, no caso do bebê conforto, né? Não bater no bebê conforto. E aí tá tranquilo. Aí você pode andar com o carro lá tranquilo. Caso seja acionado, não vai prejudicar. Então, a gente tem várias coisas para falar de segurança. Eu passei um pouquinho por fiscalização, né? A gente tem uma parte que falaria assim, ó, a gente, neblina, por exemplo. A neblina não é tão intensa aqui que você fala assim, poxa, eu não vejo nada, né? Tão intensa, assim, na cidade não é nada, mas assim, na serra é muito densa. Muito densa. Pensando nessa aí, tem uma ocasião lá, se houver a curiosidade, né? 16 de setembro de 2011. Foi um dos maiores acidentes, o maior acidente aqui, de 300 carros envolvidos num desse aí. Na Imigrantes. Foi 1 morto, 29 feridos. Se vocês quiserem ver lá depois. Aí eu fui nessa aí também. Aliás, de Taubaté até lá, Imigrantes, foi quase todos os policiais para lá, que foi muito veículo envolvido. E lá você viu que as pessoas não tinham orientação quanto ao seu próprio seguro, não sabiam o que fazer num acidente, e toda hora perguntava, né? E a gente querendo fazer o serviço policial e ao mesmo tempo a pessoa perguntando o que ia fazer com o carro, o que não ia, e aquele monte de gente, aquele aglomerado de gente. Então, para orientar as pessoas e para fazer com que tudo aquilo lá, né, fosse colocado no papel, imagina só o transtorno, foi quase 1 mês de boletim de ocorrência. Então, é atípico isso aí, é atípico. Mas pensando na neblina, será que aquilo lá não poderia ser evitado? Será que as pessoas com 300 veículos envolvidos, com quase 3 km, será que as pessoas não esqueceram de detalhe? Então, é uma coisa para se refletir. Como a gente tem uma parte aqui, né, nossa área aqui do Vale, ela é bem diversificada. Então, cada lugar que você vai tem uma coisa que é mais característica. No nosso vale aqui, a gente tem característica de fazer, por exemplo, quando a gente desce aqui no litoral, agora fizeram a duplicação do Tamoios, não está tanto. Mas, por exemplo, você tem um declive acentuado. Esse declive acentuado, geralmente o que a pessoa faz? Freio. Aí acontece o quê? Da lona, a pastilha, o sistema de freio todo aquecer de tal forma que pega fogo. Né? Já aconteceu várias vezes aí. É uma coisa que você pode fazer com o quê? Evitar no freio do motor. Reduz, né, a sua marcha, e deixa o freio do motor agir. Em vez de você ficar só no freio. Que até você descer lá em Caraguá, quantas vezes você já não pisou no freio? Lá, quando você
termina, né? Tem um posto rodoviário lá. Quantas vezes não para o carro lá, fumaçando lá? Ou a gente para assim, meu, para, que o carro tá fumaçando, pegando fogo. Então acontecia diversas vezes isso lá. Aclives, né? Acentuados. Pra fazer aclive, a pessoa vem com uma velocidade maior, porque ela quer chegar no topo mais rápido, mas ela esquece que lá na frente ela tem um top, né? Então, esse top aí, às vezes, a pessoa esquece, né, de dar aquela reduzidinha, né, e passa um pouquinho. Aí perde a aderência também, né? Já aconteceu também, a pessoa perde a aderência no topo ali, se perde lá em cima. Já aconteceu também. E caiu lá na serra. Né? Tem declive, quando sobe é um aclive, né? E aí se perdeu também. Então, olha só, como a gente tem umas características diferentes, né? Aqui, nós temos as curvas, né? Lá nós temos a curva, só que é um aclive e declive acentuado. O nosso padrão de fiscalização é para que vocês tenham consciência de que todas as coisas aí influenciam na segurança do trânsito. Mas o melhor de tudo isso é que você tenha um respeito com as pessoas do seu lado, com a pessoa que é o pedestre, com o ciclista do lado. Então as pessoas passam a vida com muita pressa, como se não houvesse amanhã, né? Então passa por você, se você estiver tranquilo, passa por você, já te xinga. Né? Você está parado no trânsito, mas o cara quer cortar você. O ciclista mesmo, ele tem mais mobilidade, né, que a gente que está no carro de 4 rodas. Mas o motoqueiro que está com pressa no seu iFood, ele passa, leva o seu retrovisor ou vice-versa, né? A pressa. Eu quero fazer o mais rápido possível, só que eu não quero ter tanta tensão no trânsito. Aí, quando tem um acidente, que já tem aproximadamente aí um valor de 10 bilhões por ano de prejuízo só no trânsito, sem contar a máquina que gira tudo isso, né? De acidente, de morte, sendo que a gente poderia fazer isso diferente. Se você respeitasse mais, você teria mais convívio com os outros de maneira harmônica, você evitaria ter, por exemplo, um acidente no seu carro ou até ser ferido. Pensando no acidente de trânsito, hoje a gente tem uma dinâmica diferente agora de fazer boletim de ocorrência, né? E aproveitando isso aí. O boletim de ocorrência ele é feito agora, pode ser feito online. Se você fizer aí acidente de trânsito sem vítima, a gente faz online. Então você pega lá, na hora do acidente ali, os dados, né, dos envolvidos, você tira a foto do local, você pode já fazer a versão no local. E isso é para você ter a celeridade no processo. Assim que você colocar o seu e-mail lá e que for fazer a validação no BO, algumas horas depois vai vir já o BO feito para você. Então isso é uma celeridade no processo. É uma mudança, né? É uma mudança. Hoje você pode também fazer para pessoa desaparecida, para encontro de pessoas, acidente de trânsito sem vítima, até violência doméstica, porém a violência doméstica só se ela estiver sozinha, né? Se tiver o rapaz lá que agrediu, essa é a delegacia. Mas se o cara fugiu, o cara não está no local, o cara não está presente, aí você pode fazer o boletim online, né? Coloca tudo lá, tem a parte da sua versão, você vai lá e faz a sua versão, e é encaminhado no seu e-mail depois, esse boletim de ocorrência, válido como tal, como se ele estivesse fazendo um boletim para você. Porque essa celeridade, ela foi dada para você uma outra resolução, ali em 9.099, melhor. Foi em 95, né? Já faz um bom tempo já. E aí vai a mudança. E agora vai os meios eletrônicos para a gente, né? Nós temos agora o tabulário eletrônico, tem o boletim online, as mudanças das legislações que vêm contribuir para isso. Então, espero que eu tenha contribuído para solucionar algumas coisas, para contribuir para benefício da comunidade. Estou à disposição, tá? Aqui em Monteiro e São Francisco. Se precisar de mim, se quiserem fazer as perguntas aí, eu estou à disposição. Muito obrigada.
Acho que uma coisa que a gente tem que pensar muito é que aqui, durante o dia, tem muito pedestre, né, nas estradas de terra, mas à noite também tem muito bicho. E a gente não consegue enxergar o saruê, não consegue enxergar um gato na estrada, e você não consegue frear em cima dele. E a quantidade de animais mortos é meio assustadora que a gente encontra nas estradas. Então a pessoa tem que pensar nisso, que à noite também as estradas estão mais, a temperatura está mais amena, os animais se sentem mais à vontade e as pessoas se sentem mais à vontade com mais pressa de chegar em casa e acaba tendo muito acidente. Agradeço pela palestra. Eu vou abrir agora no online para ver se alguém tem alguma dúvida. E se alguém quiser complementar, que está aqui.